Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral.
Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley, eu sou do MongeCast e tô voltando aqui pro Netcast Sports. Tava um tempinho fora e tal, agora vim aqui e tal, voltando de um tempinho afastado, tô pegando forma de novo, então vamos lá. Um pouquinho fora de forma, mas vai dar certo aqui. Tem um monte de estaduais pra falar, então vou ter que falar meio rápido aqui. Esse início de ano é complicado pra caramba, é muito estadual. Então, vamos lá. Mas antes, falar dos campeonatos internacionais. Tivemos Liga dos Campeões. Tivemos, por assim dizer, a primeira metade das oitavas. Tivemos 4 confrontos. Os outros 4 vão ser definidos na semana que vem. Então vamos aos dessa semana. Começando com os jogos de ontem, tivemos Tottenham e Borussia Dortmund. Lá na Inglaterra foi 3-0 pro Tottenham. Tottenham, aliás, que time, hein? Não fez uma contratação sequer nessa temporada. Tá jogando com o mesmo time do ano passado. Então, assim, é um time que tá aí na raça, né? E, que nem eu falei, ganhou 3-0 do Borussia Dortmund na Inglaterra. E ganhou também na Alemanha por 1-0. Passa para as quartas de finais. Lembrando sempre que não tem adversário definido, porque é sorteio. Então, fica todo mundo à espera de ver quem que vai ser o próximo adversário. Mesmo assim, é bem inesperado. O Tottenham, ele foi um dos poucos ingleses que venceu e convenceu na fase de grupos e nas oitavas. Então tá aí, firme e forte. Agora, continuando. Outro jogo de ontem. Esse foi uma zebraça. Real Madrid e Ajax. 2-1 lá na Holanda. Todo mundo esperando, acabou e tal. Todo mundo falando que só vai ter volta por ter mesmo e tal. Não foi o que aconteceu. Foi um jogo na Espanha. 4-1 pro Ajax, com direito a gol questionado do Ajax e tal, mas mesmo se esse gol seria 3-1 pro Ajax. Então, assim, o time holandês passeou. Não teve o que contestar. Foram 4 jogadores diferentes do Ajax que fizeram gols. Agora é tua vez, agora é tua vez, agora é tua vez. O David Neres foi um brasileiro, inclusive jogou demais. E não teve muito o que fazer, né? Aí o Real Madrid, ele começa que perdeu o Vinícius Júnior. Ele não era um dos melhores jogadores do time, mas também não era um dos piores, né? Ele tinha lá a sua importância. E agora o Vinícius Júnior, ele saiu lesionado. Deu problema no joelho, ligamento rompido, alguma coisa assim. 2 meses fora. Vai desfalcar tanto o Real Madrid no resto da temporada, quanto o Brasil nos amistosos. Então, assim, como foi a partidaça do David Neres e o Vinícius Júnior foi lesionado, é bem provável que o David Neres seja convocado no lugar. Ou talvez o Tite queira testar mais alguém e tal. Vamos ver. Mas fato o Vinícius Júnior ia ter a sua primeira chance no time principal do Brasil e aconteceu essa lesão. Enfim, coisas da vida. Agora indo para os jogos de hoje, tivemos outro jogo inesperado pra caramba. O PSG e Manchester United. Vamos lá, vamos contextualizar esse negócio. 2-0 lá na Inglaterra. Manchester United foi jogar a volta, não é, aqui em Araucária, uma pena. Seria legal ter um jogo da Champions aqui em Araucária, mas não é o caso. Manchester United com 9 jogadores a menos, estava com um time reservaço, sub-20 praticamente. 3-1 do PSG.
E foi por causa do gol fora de casa. Então o Manchester United ele passou de fase com todas essas dificuldades. E o PSG, né, aquele elenco milionário, Cavani, Neymar, Mbappé, embora que os dois primeiros que eu falei estavam lesionados, vai jogando como nunca no primeiro jogo, perdendo como sempre no segundo. Então é aquilo, né? Agora é esperar o ano que vem para ver se o PSG acorda para a vida. E, bom, continuando aqui, então assim, né? Eu não vou nem falar do Neymar porque eu vou chovendo molhado aqui. Deixa quieto, vai, deixa quieto. Mas, continuando, o Porto ganhou do Roma. Foi 2-1 ida ou 2-1 volta. Foi para prorrogação e o Porto fez o gol da vitória. Tanto no United quanto no Porto, eles classificaram com o VAR. Foram validando 2 pênaltis, os dois legais, claro, mas os 2 juízes a princípio não iam marcar e foram pro VAR para ver. Então o VAR deu essa ajudinha aí pros juízes, não tem muito o que questionar. E agora, os jogos que falta decidir, Schalke 04 Manchester City, na Alemanha tá 10-2 pro City. Atlético de Madrid foi 2-0 na Juventus na ida, agora vai ter a volta. Daí vai ter Lyon e Barcelona, então é Barcelona e Lyon, foi 0-0 na ida. E vai ter Bayern de Munique e Liverpool em Munique, foi 0-0. Ok, então já gastei 6 minutos com Champions League, vamos correr aqui. Liga Europa eu vou falar semana que vem. Copa Sul-Americana. Então vamos dar um geralzão aqui, como que tá o estado dos brasileiros. Então assim, Bahia e Liverpool do Uruguai. Foi 1-0 pro Liverpool na Fonte Nova. E o Liverpool passou de fase, empatou no Uruguai. Liverpool na segunda fase da Copa Sul-Americana. O adversário do Liverpool também vai ser uruguaio e também é genérico, porque é o River Plate do Uruguai. E o River Plate do Uruguai derrotou o Santos. Na verdade, eliminou o Santos, né? Não derrotou, porque foi 0-0 no Uruguai e 1-1 em Santos. Aliás, em Santos não, no Pacaembu, em São Paulo. O River Plate passou pelo gol fora. Aliás, tanto o Liverpool quanto o River Plate jogam no Luiz Franzini estádio. Então, vai ser aquele 2 jogos no mesmo estádio. Continuando, a Chapecoense na Sul-Americana, né? 0-0 lá contra a União Calera, lá no Chile. E 1-1 em Chapecó. Também não perdeu, mas não conseguiu passar de fase, né? Caiu pelo gol fora de casa. Continuando o Corinthians, o principal jogo, né? Aliás, é um detalhe que vale ser mencionado. A Rede TV tem uma parceria com a DAZN agora, que é como se fosse o Netflix dos esportes. Então, assim, um jogo da Sul-Americana por semana é passado na Rede TV. E graças a isso, o jogo entre Corinthians e Racing pela volta trouxe uma liderança que a Rede TV não tinha 6 anos, se eu não me engano. Foi em 2013 a última vez que a Rede TV liderou por algum minuto. Foi 19 minutos na liderança no Ibope. E, bom, jogo audiência magistral, né? E, bom, indo pro jogo, né? 1-1, tanto em São Paulo quanto na Argentina. Então, quem passou foi o Corinthians. Passou nos pênaltis, derrotou o Racing e agora é isso, né? Não diria que convenceu, né? Mas passou, é o que importa. Continuando, o Fluminense ainda vai ter um jogo contra o Antofagasta. Não faço a menor ideia de onde que é esse time, imagino que seja do Chile. Mas vai ter esse jogo, vai ser dia 20 de março. Então até lá eu não vou falar de Copa Sul-Americana mais.
Bom, a ida foi 0-0 no Maracanã. É bem esperado que o Fluminense seja eliminado na volta. Vamos ver. E o brasileiro que foi melhor na Copa Sul-Americana até agora, Botafogo e Defensa e Justiça. 1-0 pro Botafogo do Engenhão, 3-0 lá na Argentina. E Defensa e Justiça não é qualquer coisa não, tá brigando junto com o Racing para ir para a liderança da Argentina, então nada mal, né? Essa foi a Sul-Americana, agora a Libertadores. Esse eu vou fazer uma análise barra como que estão as rodadas, porque isso tá acontecendo ao mesmo tempo que eu tô falando, então vai ser mais análise mesmo. Que vai ter a fase de grupos, né? Então, grupo A, Internacional, Palestino, Alianza Lima e River Plate. Aliás, o Internacional, agora vou ligar ao lado clubista aqui, dane-se, eles ligaram deles. O Internacional dizia, nossa, um grupaço, porque muito provavelmente o São Paulo ia estar nesse grupo, junto com o River Plate e Internacional. Nossa. Aí o que aconteceu foi que o São Paulo foi eliminado na fase de grupos pro Talheres, e o Talheres, por sua vez, foi eliminado pro Palestino. Então o grupo que era esperado, seu da morte, não foi. Internacional, Palestino, Alianza Lima e River Plate. River Plate atual campeão. Vamos ver, né? Mais provável é que passe River Plate e Internacional. Grupo B, Cruzeiro, Deportivo Lara, Emelec e Huracan. Assim, Cruzeiro sobrando nesse grupo e o Huracan muito provavelmente pegando a segunda vaga, talvez o Emelec. Enfim, tá equilibrado para a segunda vaga. Grupo C, Godoy Cruz, Olímpia, Sporting Cristal e Universidade de Concepción. Meio difícil saber, né? Porque assim, argentino e brasileiro, pra gente, eles sempre estão na frente. Mas é meio difícil apontar isso, primeiro porque eu tô vendo um resultado aqui na minha frente que prova o contrário. O Olímpia empatou com o Godoy Cruz lá na Argentina, então já é um ponto a se apontar. E segundo que, assim, a gente tem retrospecto de brasileiro indo mal a rodo, né? E de argentino indo mal a rodo. Então a gente tem que esperar desse grupo, porque ele tá muito nivelado por baixo. Continuando, né? Grupo D, esse tem o Flamengo, né? Ganhou, aliás, ontem do San José, da Bolívia. É bem provável que ele vai sobrar, apesar de ter Peñarol e LDU. É um bom grupo esse. Peñarol e LDU ali brigando pela segunda vaga. O San José tem a altitude do seu lado. Vamos ver como é que vai sair esse grupo. Aí temos o grupo E. Tá acontecendo agora Atlético Mineiro e Cerro Porteño. Vocês muito provavelmente já sabem o resultado. O mais provável é que esses dois e o Nacional do Uruguai, né? Muito provavelmente o Atlético Mineiro ele vai sobrar um pouquinho mais. Não é certo, mas parte como mais forte. Cerro Porteño e Nacional ali equilibrado. E o Zamora da Venezuela, né? Nem o país está bem, nem o Zamora. Então, não tem muito o que falar, né? Bom, agora o grupo F. Nós temos Melgar, eu não faço a menor ideia de onde que é. San Lorenzo, da Argentina. Júnior Barranquilla, Colômbia. E o Palmeiras. Palmeiras é o melhor brasileiro, não tem muito o que dizer. É o elenco mais completo, tem mais dinheiro, é isso, é aquilo. É o Palmeiras, né? Então o Palmeiras ele parte como favorito. Entre os brasileiros, claro, tem muito. Os dois argentinos, Boca e River, são os favoritos juntos, né? Mas o Palmeiras está ali na briga. E o Flamengo e o Grêmio juntos, né? Mas o Palmeiras é o mais forte. Então, muito provavelmente ele vai ficar com o primeiro. São Lourenço e Júnior. Talvez o Júnior, bem difícil. Mas brigando pela segunda vaga. A primeira rodada, que já tivemos os primeiros jogos aí, Tolima, Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann e Boca Juniors. Que grupo que o Atlético pegou, hein?
Atlético, aliás, que é Atlético, que é com TH. Eu sempre vou usar isso aqui, se acostumem, gente. Tolima ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, provando que o Tolima odeia brasileiros. E, bom, 1-0, né? Jorge Wilstermann 0-0 com Boca Juniors, é importante falar. É bem provável que o Boca vai ser o principal ali. E agora o Atlético Paranaense, ele tava pintando como segunda vaga, vai ter que correr quando tiver os jogos na arena para conseguir reverter essa derrota que sofreu. Vamos ver. E no grupo H, nós temos o grupo Libertad, do Paraguai, Universidade Católica, Rosário Central e Grêmio. Então vamos lá, Libertad 4-1 do Universidade Católica, provando que já é um dos mais fortes do grupo. Rosário Central e Grêmio, eu ainda vou saber daqui a pouco qual que vai ser o resultado. Muito provavelmente o Grêmio e o Libertad vão ali brigar pela primeira vaga, o Grêmio como favorito, né? O Libertad ali com a segunda vaga, né? Essa vitória sobre a Universidade provou que ele tem força. O Libertad muito provavelmente vai brigar com o Rosário Central pela segunda vaga. Vamos dar uma olhada aí. Então é isso. Agora, bem rapidamente, eu vou falar bem rapidamente os estaduais. Só para falar como é que tá mesmo. Paraense só fala por causa do Remo e do Paysandu mesmo, tá dando esperado. Remo primeiro do grupo A1, Paysandu primeiro do grupo A2. Então pula. Campeonato Goiano, do Goiás é o primeiro colocado. Nesse são 12 times, os 8 melhores passam para as quartas, daí quartas, enfim. Faltando 2 rodadas, né? Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova. E só estão classificados. Goianésia, Craque, Goiânia já estão ali quase. Aparecidense e Anapolina estão ali brigando junto com o Grêmio Anápolis e o Itumbiara. Novo Horizonte briga junto com o Itumbiara e o Grêmio Anápolis para não cair junto com o Iporã. Então é isso. Tá dando esperado. Goiás tá sobrando 9 jogos, 9 vitórias. Muito provavelmente vai ganhar esse campeonato sem muito o que falar. Agora, indo pro Nordeste, tá rolando Copa do Nordeste. Vou falar rapidamente quem que tá na frente, né? Tá rolando. Vai rolar hoje metade da quinta rodada, a outra metade aconteceu na semana passada. Por enquanto, Santa Cruz é o líder do grupo A. Fortaleza, Salgueiro, Vitória, CRB, Altos, Sampaio Correia e Sergipe completam a lista no grupo A. Nesse é grupo A contra grupo B. E daí os 4 melhores passam para as quartas de finais. Poxa, aí vem a parte do desabafo, né? Porque a Copa do Nordeste tinha um formato tão bonitinho, era 16 times, 4 grupos, passava os 2 melhores para as quartas, não precisava fazer isso, sinceramente não precisava. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Continuando, então daí o Ceará, Bahia, CSA e ABC são os 4 melhores do grupo B. Segue a lista com Botafogo da Paraíba, Confiança e Motoclube Náutico. Agora indo para os estaduais de lá, falar só porque o CSA tá na Série A, né? Campeonato Alagoano, o CSA tem 10 junto com o CRB. Depois vem Jaciobá, Coruripe, Céu, Asa, Dimensão Capela e Murici. Faltando 2 rodadas, né? Então vamos ver como é que vai ser, se posicionar e tal. Muito provavelmente CSA e CRB, como o Asa tá ali meio capengando, vão ficar como favoritos para semifinais. Continuando o Campeonato Baiano, assim que a tela aqui quiser carregar. Vamos lá, colabora comigo, o notebook colaborou. Faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase. Vitória é o líder, Bahia de Feira é o segundo, daí vem o Bahia, Vitória da Conquista, Atlético da Bahia,
Fluminense de Feira, Juazeirense, Jacuipense, Jequié e Jacobina. A surpresa fica pro Bahia estar com a terceira colocação, né? Era esperado, na verdade, que ele estivesse em primeiro. Mas vamos ver, né? O próximo jogo é justamente o Bavi, então tudo pode mudar. Campeonato Cearense agora. Ceará é o líder, bem esperado. Depois vem Floresta, Ferroviária, Atlético Cearense e depois o Fortaleza. Então, se o Fortaleza não acordar para a vida nas próximas 2 rodadas que falta, vai ficar de fora das semifinais. É o time que está na Série A ainda. Então, tá bem interessante nessa parte pelo Campeonato Cearense. Agora, indo para o Pernambucano, as semifinais estão sendo formadas por Central em primeiro. E os times que têm divisão nacional garantidas, né? É o Náutico, o Sport e Santa Cruz. Aliás, eu minto, né? Porque o Central ele tem a Série D garantida, né? Agora que ele não só tem essa Série D garantida como a do ano que vem, então ele tá ali, tá bem, tá ok, tá bom. E daí vem a lista, né? Salgueiro, Afogados, Vitória de Pernambuco, Petrolina e foi. É mais ou menos isso, não tem muito o que apontar. Zebra mesmo é o Central, que é da Série D, né? Sport da Série B, Náutico e Santa Cruz na C, né? Esse é quartos de final, né? Os 8 melhores passam. Então, e daí a gente vai pro Campeonato Catarinense. Os times se enfrentam em turno e retorno, né? São 18 rodadas, ainda tá na 11ª, tudo pode acontecer. Mas, no momento, Avaí é o primeiro, Figueirense é o segundo, Chapecoense o terceiro e Marcílio Dias, de Itajaí, cidade do nosso amigo Pensador Louco, tá em quarto. Então, o Marcílio Dias tá aí, tá voando, né? Tá voando baixo, vamos lá. Daí o Brusque em quinto, Criciúma em sexto, Joinville em sétimo, Ercílio Luz, Tubarão e Metropolitano. Então, se alguém quiser um time para torcer no Catarinense, vamos torcer aí pro Marcílio Dias, time do nosso amigo Pensador. Agora indo aqui pro Campeonato Paranaense, nós tivemos a final do primeiro turno, né? Por causa desse feriado de carnaval, muitos estaduais pararam, né? Então, o que a gente tem que falar é muito da final do primeiro turno do Campeonato Paranaense, ainda vai acontecer o segundo. E bem, Toledo 1-1 com o Coritiba, e o Toledo ganhou o primeiro turno nos pênaltis, 3-2. Um jogo, aliás, que puta que pariu. A bola sofreu naquele jogo. E sofreu também nos pênaltis, porque o povo para perder pênalti, viu? Tivemos 6 cobranças de cada lado, ou seja, 12 pênaltis, e 5 foram acertados, 7 foram desperdiçados. Então, a bola sofreu nesse jogo, mas o Toledo mereceu, principalmente porque o Coritiba não merecia, né? Então, o Toledo agora é o campeão do primeiro turno e espera o campeão do segundo turno na próxima fase, né, do próximo turno, e já é finalista, com isso garante a Série D do ano que vem. Então tá bom. Aliás, é o primeiro turno é o primeiro título do Toledo na história. Tem 13 anos de existência. Esse título da Taça Barcímio Sicupira é o primeiro título da história do Toledo. Parabéns. Continuando aqui, agora a gente vai falar do Campeonato Gaúcho. Grêmio 20, esperado. Internacional 16, também esperado. E daí segue a lista com Caxias, São José, Aimoré, Pelotas, São Luís, enfim. O que surpreende aqui é o Juventude em nono e o Brasil de Pelotas em 10º, que os dois são... Aliás, o Brasil de Pelotas é de segunda divisão, o Juventude é de terceira. Times nacionalmente estabelecidos e que não estão ali perigando cair. Então, é interessante, né, por esse lado. Faltam 3 rodadas, vamos ver como é que vai sair. Agora indo pro próximo estadual, que é o Carioca. Já tem o campeão do primeiro turno definido, que é o Vasco.
aliás, merecido pra caramba, principalmente por causa da atitude do presidente do Fluminense, né, na época. Não queria que tivesse torcida por causa do chiado lá, por causa de... Ai, a torcida do lado direito, a torcida do lado esquerdo, Maracanã. Saco. Mas enfim, o Vasco ganhou o primeiro turno, né? E tá rolando agora Taça Rio, né? Que é o segundo turno. Grupo A contra o Grupo B. Volta Redonda e Fluminense são os primeiros do Grupo B. E Flamengo e Cabo Friense são os primeiros do Grupo C. O Botafogo, que já jogou mal pra caramba no primeiro turno, tá jogando mal pra caramba no segundo. Não vai pra semifinais desse jeito. E tem que ver também porque pode perigar de ir pra aquela eliminatória que tem, que os 4 piores desse vão enfrentar os dois que subiram num grupo lá, que daí os 2 melhores passam para o Campeonato Carioca de fato. Complicado pra caramba, mas enfim. O fato se o Botafogo ficar entre os 4 piores nesse momento, ele não cai, mas ele vai para uma espécie de seletiva. Continuando, Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro, primeiro, esperado, né? Apesar de ser um pouquinho mais esperado que o Cruzeiro tivesse em primeiro, mas esperado. América em segundo, isso não era esperado, porque não era esperado que o Cruzeiro tivesse em terceiro. E daí segue a lista: Patrocinense, Tupinambás, Caldense, Boa Esporte, Tombense, RT, Vila Nova, Guarani e Tupi. E por fim, Campeonato Paulista, faltando 3 rodadas para acabar essa primeira fase. Santos e Red Bull Brasil indo para as quartas de final no momento pelo grupo A. Palmeiras e Guarani pelo grupo B. Corinthians e Ferroviária pelo grupo C. São Paulo e Oeste pelo grupo D. Tem um ou outro ali que, na verdade, a única coisa que não era esperada é da Ponte Preta em terceiro no grupo A. Era esperada que tivesse no lugar do Red Bull Brasil, mas tirando isso, tudo esperado. Então, no mais é isso. Espero que tenham gostado. Um áudio longo pra caramba, mas tá bom, vai. Aí tá rolando alguns jogos pela Copa do Brasil. Eu vou atualizar. Essa parte eu já cortei de propósito, porque eu vou atualizar tudo na semana que vem mesmo, que fica melhor, né? Tá rolando jogos e tal, vai mudar tudo a análise se eu fizer agora. Então deixa pra semana que vem. Mas pra hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem, se tudo der certo, vou tentar me agilizar aqui pra conseguir na semana que vem participar de novo. E um abraço do monge. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, ouvintes do NetoCast Sports. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Para começar, vamos falar de uma notícia não muito boa sobre a NFL. Robert Kraft, dono do New England Patriots, o time do Giselo, do Tom Brady, 6 vezes campeão, foi preso numa investigação sobre tráfico humano e prostituição. Então o Robert Kraft foi acusado, né? Ele foi pego indo a esse local de prostituição, enfim. E a acusação é de que ele tem envolvimento no caso, ajudando de alguma forma no tráfico de mulheres do leste europeu
para os Estados Unidos. Então vamos ver o que isso vai desenrolar, o que isso vai acarretar aí para a carreira, pro Robert Kraft enquanto dono de um time e para o New England Patriots aí nos próximos anos. Vale ressaltar que a NFL das ligas americanas é tipo a mais conservadora delas, então não deixa de ser muito impactante para a liga como um todo, e eles não estão sabendo lidar com isso. Lembrando que, por exemplo, a NBA teve um escândalo de racismo e o dono foi jogado para fora, né? Foi dado um limite e isso não poderia mais acontecer. Vamos ver como é que a NFL trata isso. Fora isso, a gente está tendo aí o campeonato da AAF, que vai durar até o final de abril, que é uma liga alternativa de futebol americano, e embora ela seja, entre aspas, ela não concorra no mesmo período, mas ela acaba concorrendo por atenção. Alguns times estão localizados em cidades onde tem times da NFL. A NFL está apoiando eles, inclusive transmitindo lá pela NFL Network. Por quê? Porque tem uma outra liga para começar, a XFL, que está para começar daqui a algum tempo, que é do dono lá da WWE. Então, eles estão meio que preparando essa liga como se fosse uma segunda liga mesmo, uma segunda divisão, e falar assim, meu amigo, antes de vocês passarem por mim, a XFL, vocês têm que passar por cima da AAF. Então vamos ver como é que isso vai desenrolar aí nas próximas semanas, meses e talvez anos. E aí fechamos com isso notícias de futebol americano e agora vamos falar da NBA. Para começar, vamos falar sobre a tristeza do Lakers. Sinceramente, a situação do Los Angeles Lakers está de mal a pior. Eles perderam a última partida contra o Clippers e meio que a temporada já tá... A vaquinha já tá indo pro brejo, já tá aí indo dormir, né? Muito triste, embora o LeBron continue com atuações absurdas, ficando até quase 42 minutos em quadra, ou seja, dos 48 minutos de jogo, 42 minutos ele estava em quadra, é muita coisa. E a gente está vendo efetivamente escorrendo, né, a chance de playoffs desse ano, e lembrando que o LeBron James tem um recorde aí de estar quase 9 anos indo para as finais. Vai ser um duro golpe aí nas pretensões aí do papai LeBron. E claro, desse torcedor aqui do Lakers, estou numa raiva lascada, você não tem noção, estou fervendo de raiva por dentro. Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre surpresas. A última surpresa que tivemos aí foi o Boston Celtics ganhando de uma forma muito importante do Golden State Warriors, de uma maneira assim impressionante. Eles ganharam, foi de uma diferença assim que a gente assusta, porque deu 118-95. Realmente foi um placar assim muito elástico. Aliás, 128-95 foi uma coisa bem importante, bem relevante, com uma atuação do Gordon Hayward, que vinha apagado na temporada, fazendo 30 pontos e 7 rebotes, e isso em sendo reserva. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a colocação. Nessa semana, a gente já tem times eliminados. Times que já não tem chance nem matemática de irem para os playoffs. E são eles: o New York Knicks pela Conferência Leste e o Phoenix Suns pela Conferência Oeste. Os outros times ainda têm chances matemáticas, mas vamos falar sobre os 8 principais de cada conferência. Para começar, na Conferência Leste, Milwaukee Bucks está com 48 vitórias e 16 derrotas, seguido de Toronto Raptors com 46 vitórias e 19 derrotas. Em terceiro, Indiana Pacers do Petros, 42 vitórias e 23 derrotas. Em quarto, Philadelphia 76ers com 41 vitórias e 23 derrotas. Em quinto, Boston Celtics com 39 vitórias e 26 derrotas. Em sexto, Detroit Pistons com 31 vitórias e 31 derrotas. Em sétimo, Brooklyn Nets com 33 vitórias e 33 derrotas. Em oitavo, o Charlotte Hornets com 29 vitórias e 34 derrotas. Aí na rabeira, nono e 10º lugar, vale a pena a gente citar, que é o Miami Heat e o Orlando Magic, que estão respectivamente Miami Heat com 29 vitórias e 34 derrotas e Orlando Magic com 30 vitórias e 36 derrotas.
Passando para a Conferência Oeste, temos em primeiro o Golden State Warriors com 44 vitórias e 20 derrotas. Em seguida, Denver Nuggets com 42 vitórias e 21 derrotas. Em terceiro lugar, Houston Rockets com 39 vitórias e 25 derrotas. Em quarto, Oklahoma City Thunder, também com 39 vitórias e 25 derrotas. Em quinto lugar, Portland Trail Blazers com 39 vitórias e 25 derrotas. Em sexto lugar, Utah Jazz do Léo Mogli com 36 vitórias e 27 derrotas. Em sétimo lugar, LA Clippers com 37 vitórias e 29 derrotas. Em oitavo lugar, San Antonio Spurs com 36 vitórias e 29 derrotas. Em nono lugar, Sacramento Kings com 32 vitórias e 31 derrotas. E em décimo, Minnesota Timberwolves com 30 vitórias e 34 derrotas, junto com o Lakers também com 30 vitórias e 34 derrotas, e seguido lá no 12º, New Orleans Pelicans com 30 vitórias e 36 derrotas. Então, com esse panorama, a gente pode ver o seguinte: do lado leste, meio que as coisas estão se encaminhando aí, a diferença já está ficando um pouco grande do oitavo para baixo, né? A quantidade de partidas parece que não é muito, mas essas duas partidas para esse pessoal que está aqui embaixo tirar nesse finalzinho, nesses 20 e pouquinhos jogos, na maioria dos casos, é difícil. Na Conferência Oeste, o Clippers vem em queda terrível e o San Antonio Spurs está se segurando. Então é provável que Kings, Minnesota ou Los Angeles Lakers fiquem com uma vaga, e está pesando mais aí para o Sacramento Kings nesse momento. E por hoje é só, pessoal, mas antes de eu ir, vamos falar de Big Tree. O podcast Big Tree está aí disponível no seu agregador favorito. Quer saber mais sobre a NBA? Vá lá e pesquise sobre Big Tree BR. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Big Tree BR, ou no Instagram, Big Tree BR. Pode procurar pela gente e botar uma mensagem lá que a gente vai te responder. Um grande abraço e voltamos pro Netão. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, A chata. e a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Agora eu vou falar sobre o UFC, começando pelos resultados do evento número 235, que começou lá no card preliminar com a peso palha Hannah Cifers, que venceu a Poliana Viana por decisão dividida. Na sequência veio o peso galo Marcy Chiasson, que venceu a Gina Mazany por nocaute técnico aos logo 1 minuto e 49 segundos do primeiro round. Na sequência veio o peso médio Edmond Shanhan Banzian, que venceu Charles Bird por nocaute técnico logo nos 38 segundos do primeiro round. Depois veio o peso meio médio Diego Sanches, que venceu Mickey Gall por nocaute técnico ao 4 minuto e 13 segundos do segundo round. Na sequência, o peso galo Cody Stamann, que venceu Alejandro Pérez por decisão unânime. Depois veio o brasileiro Johnny Walker, que venceu Misha Cirkunov por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round. E numa comemoração estranha, o Johnny Walker deslocou o ombro e acabou dando uma ofuscada no brilho da vitória, e levando umas chamadas dos donos do UFC e da torcida em si, né? Porque perder pro próprio ombro fica feio, né? Depois veio o peso pena, um bom lutador chamado Zabit Magomedashiripov, que venceu Jeremy Stevens, aquele que pensou em suicídio após a derrota para o José Aldo. Ele venceu por decisão unânime. E essa luta fechou o card preliminar. Daí veio o card principal
com o brasileiro Pedro Munhoz, que fez uma boa luta contra o Cody Garbrandt. Foi uma vitória para nocaute técnico ao 4 minuto e 51 segundos do primeiro round. Deitou o Cody, né? Até eu pensei que a luta ia ficar meio pior, mas o Pedro Munhoz deu a volta por cima. A peso palha, o Weili Zhang venceu a Tícia Torres por decisão unânime, né? Deu um cacete na Tícia, na moral. Depois veio o peso meio médio Ben Askren, para mim a melhor luta da noite, e também uma certa polêmica, né? O americano Ben Askren venceu o Rob Lauer, foi esse campeão, por uma submissão, chamada gravata de porteiro, né? Aquela gravata que se comumente vê nas brigas de rua. Aos 3 minutos e 20 segundos do primeiro round. O que aconteceu é que foi o Hebdin, o árbitro, foi analisar o Rob Lauer, ver se ele estava apagado ou não durante a gravata, e pegou o braço dele mole, mas ele não observou que o Rob Lauer indicou positivo com a mão e paralisou a luta. E tomou uma chamada do Rob Lauer, que mesmo assim acabou entendendo o lado do árbitro, ele pediu desculpas tal, e o Dana White está pensando em fazer uma revanche, porque a luta foi mal resolvida pelo árbitro. Aí depois veio as duas lutas principais, a disputa de cinturão do peso médio, que teve como vencedor o Kamaru Usman sobre o Tyron Woodley, aliás, por decisão unânime, uma luta agarrada, feia, lenta e tal, e difícil de assistir. Foi uma luta meio, para ser alto da madrugada, ser uma luta daquela ali, não foi muito legal. E a pior ainda foi a disputa do cinturão peso meio pesado, o John Jones, que venceu facilmente o Anthony Smith por decisão unânime, né? O Anthony Smith se encolheu, acho que sentiu, sei lá, o peso, deu um psicológico negativo nele e não conseguiu fazer uma luta boa contra o John Jones. E o John Jones é aquela característica: se o cara agredir, ele agride, ele vai pra cima, ele cresce na luta. Se o cara ficar lento, fica aquela coisa que nem a cheetah correndo atrás aquela cheetah, aquele animal, aquele felino na África, ele corre atrás da presa. Se a presa correr, deslanchar, ele deslancha. Se a presa parar, ele para e fica meio que sem reação. É um animal que depende do que o outro fizer para tomar suas decisões. Se o animal ficar passivo, ele quase às vezes até desiste de abater a presa. Aconteceu mais ou menos com o John Jones. Ele batia e o Anthony Smith praticamente não reagia. Chegou um momento que o John Jones acabou acertando no chão uma joelhada na cara do Anthony Smith, e o Hebdin, ele mesmo, né, de novo acabou tirando uns 2 pontos do John Jones. O pessoal estranhou, que geralmente um ataque desse dá como não conteste, mas acabou tirando só 2 pontos. Foi uma luta muito, muito lenta, muito chata de assistir, e assim ficou o UFC 235. E na sequência, agora no dia 9 de março, vai correr em Kansas, no UFC Wichita, um nome muito esquisito. E o card preliminar vai começar às 19 horas no horário aqui nacional, de Brasília, com peso leve Alex White contra Dan Moretti. Depois vem o peso meio médio Alex Morono contra Zaki Oton. Depois vem peso galo Luiz Smolka versus Matt Channel. Depois peso pesado Maurício Grini contra Jeff Hughes. Peso leve Grant Downson contra Julian Erosa. Depois peso meio médio, peso galo, desculpa, Marion Renault, 2 mulheres, né, contra Yana Kunitskaya. Depois vem o fecha card preliminar com peso meio médio Anthony Rocco Martin contra o brasileiro Serginho Moraes. Depois, para abrir o card principal, que vai começar às 22 horas, horário de Brasília, com peso médio Tim Boet contra Omari Akhmedov. Na sequência veio um peso leve Benei Dariush contra Drain Dober. Depois vem o peso galo Blagoy Ivanov contra Ben Rothwell. Depois vem o peso meio médio Tim Means contra Nico Price. E a penúltima luta, o peso meio médio brasileiro Eliseu Capoeira contra Curtis Millender. E para fechar vem a luta dos pesos pesados
Derek Lewis contra o Júnior Cigano, né? Vamos ver o que dá. Talvez o Derek Lewis dê trabalho, que ele é mais novo, tá mais inteiro fisicamente. O Júnior Cigano tá tendo depois daquelas surras que tomou do Caim, nunca mais foi um cara que evoluiu, entendeu? Hora ganha, hora perde, hora apanha, sei lá. E assim vai ser o UFC Ichita. Até mais. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. I'm all
you.